Hoje, vamos mergulhar em um cenário que já não parece tão distante. Um mundo onde o dinheiro físico, as notas e moedas que carregamos no bolso, simplesmente deixaram de existir. Estamos falando de um planeta onde cada transação, cada pagamento, cada economia é puramente digital. Mas o que isso realmente significaria para nós, para as nossas vidas, para a economia global e até mesmo para nossa liberdade? Pense nisso. Sem carteiras volumosas, sem o troco de moedas, sem a preocupação de ter a nota certa na hora de pagar o ônibus ou o café. Parece conveniente, não é? Mas e se essa conveniência vier com um preço? E se a total digitalização do dinheiro abrir portas para um controle sem precedentes? Hoje, vamos desvendar as teorias, as possibilidades e os perigos de um mundo financeiro 100% digital. Primeiro, vamos entender o que estamos imaginando. Dinheiro 100% digital significa que não haverá mais cédulas de papel ou moedas metálicas em circulação. Todas as transações seriam eletrônicas. Isso pode acontecer de várias formas, através de contas bancárias, cartões de débito e crédito, carteiras digitais, ou até mesmo moedas digitais emitidas por bancos centrais, a chamada CBDCs, Central Bank Digital Currencies. A China, por exemplo, já está bem avançada com seu SNY, o Yuan Digital. Vários outros países estão explorando essa tecnologia. A ideia é que o dinheiro se torne um registro eletrônico, uma entrada em um grande livro-razão digital, acessível através de dispositivos. A conveniência é inegável. Pagamentos instantâneos, rastreabilidade total das transações e a eliminação de custos associados à produção e distribuição de dinheiro físico. Vamos começar pelas promessas, pelas teorias que pintam um quadro otimista. Se o dinheiro fosse 100% digital, quais seriam os benefícios imediatos? Um dos argumentos mais fortes é o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à sonegação fiscal. Sem dinheiro físico, cada transação é registrada. Isso dificulta enormemente a movimentação de recursos ilícitos. A teoria é que criminosos teriam muito mais dificuldade em operar no submundo financeiro. A produção, transporte, armazenamento e segurança do dinheiro físico custam caro para os governos e para o sistema financeiro. Com a digitalização total, esses custos desapareceriam. As transações seriam mais rápidas e baratas, beneficiando empresas e consumidores. Em teoria, um sistema totalmente digital poderia facilitar o acesso a serviços financeiros para pessoas que hoje estão à margem do sistema bancário tradicional. Com um smartphone e uma identidade digital, seria mais fácil ter acesso a pagamentos, crédito e investimentos. Bancos centrais teriam ferramentas mais diretas para implementar políticas monetárias. Por exemplo, em uma crise, poderiam injetar dinheiro diretamente nas contas das pessoas de forma muito mais rápida e eficiente do que com programas de transferência física. Mas nem tudo são flores nesse jardim digital. Quando falamos de um sistema financeiro 100% digital, estamos falando de um poder imenso concentrado nas mãos de quem controla essa infraestrutura. E quem controla essa infraestrutura? Geralmente, governos e grandes instituições financeiras. E é aí que as teorias começam a ficar um pouco mais sombrias. Pense no dinheiro como um meio de troca, mas também como uma ferramenta de autonomia. O dinheiro físico nos dá um certo grau de privacidade e liberdade. Posso comprar algo sem que ninguém saiba, sem deixar um rastro digital. Posso guardar minhas economias debaixo do colchão se assim desejar. Em um mundo 100% digital, essa autonomia desaparece. Cada centavo que você gasta, que você recebe, que você guarda, seria registrado. E esse registro, teoricamente, poderia ser acessado e utilizado por quem detém o controle. Vamos nos aprofundar nas preocupações mais sérias que essa transformação levanta, especialmente no que diz respeito à nossa privacidade e ao controle sobre nossas próprias finanças. Se todo o dinheiro é digital, então cada transação é um dado. E dados, como sabemos, podem ser coletados, analisados e, em última instância, usados. Imagine que seu governo ou uma entidade centralizada tem acesso a um registro completo de todas as suas compras. Eles saberiam o que você compra, quando compra, onde compra e com quem você interage financeiramente. Isso abre um leque de possibilidades para vigilância e controle social. Por exemplo, o que aconteceria se o governo decidisse que certas compras são indesejáveis? Ou se uma política específica fosse implementada onde o gasto em determinados bens ou serviços fosse desencorajado através de taxas ou até mesmo impedido? Em um sistema físico, você poderia usar dinheiro em espécie para contornar isso. Em um sistema totalmente digital, essa opção simplesmente não existiria. Pense em cenários mais extremos. O governo pode impor limites de gastos em determinados setores, ou até mesmo expirar o dinheiro se ele não for gasto dentro de um certo período para estimular o consumo em momentos de desaceleração econômica. Isso pode parecer conveniente para alguns, mas para outros, soa como uma perda significativa de autonomia.
A capacidade de decidir como e quando usar o seu dinheiro é uma forma de liberdade. E em um mundo sem dinheiro físico, essa liberdade se torna altamente dependente da infraestrutura digital e das regras impostas por quem a controla. Outra preocupação crucial é o potencial para a censura financeira e a exclusão. Se todo o dinheiro é digital e rastreável, torna-se muito mais fácil para uma autoridade centralizada decidir quem pode ou não ter acesso a esse dinheiro. Imagine que você participe de um protesto considerado subversivo pelo governo. Em um sistema digital, seria possível congelar suas contas bancárias ou impedir que você receba ou envie pagamentos. A sua capacidade de participar da economia poderia ser desligada remotamente. Isso é um poder imenso que pode ser usado para silenciar dissidências e controlar a população. Não estamos falando apenas de países com regimes autoritários. Em qualquer sistema onde o controle centralizado seja forte, esse risco existe. A história nos mostra que o poder, quando concentrado, tende a ser abusado. A capacidade de controlar o acesso ao dinheiro é, em última instância, a capacidade de controlar a vida das pessoas. Além disso, a exclusão digital é um problema real. Nem todos têm acesso confiável à internet ou a dispositivos eletrônicos. Pessoas em áreas remotas, idosos com menos familiaridade com a tecnologia, ou aqueles que não possuem um smartphone, poderiam ser deixados para trás em um mundo financeiro totalmente digital. A inclusão financeira, que é um dos argumentos a favor da digitalização, poderia, paradoxalmente, se tornar um fator de exclusão para muitos. E o que dizer da segurança? Um sistema financeiro 100% digital é, por definição, um sistema digital. E sistemas digitais são, inerentemente, vulneráveis a ataques cibernéticos. Pense em um ataque massivo de hackers a um banco central ou a uma rede de pagamentos global. Se todo o dinheiro do mundo estivesse em formato digital, um ataque bem-sucedido poderia paralisar economias inteiras. Poderíamos ver roubos em massa, falhas na capacidade de acessar fundos, ou até mesmo a manipulação de saldos. Além dos ataques externos, há também o risco de falhas sistêmicas. Bugs de software, erros de processamento, ou até mesmo falhas de energia em larga escala poderiam impedir que as pessoas acessem seu dinheiro. Em um mundo onde o dinheiro físico não existe mais, essas falhas teriam um impacto muito mais imediato e catastrófico na vida cotidiana. A dependência total de sistemas digitais nos torna extremamente vulneráveis a qualquer interrupção. Enquanto o dinheiro físico, com todas as suas desvantagens, oferece uma espécie de backup descentralizado e anônimo, a digitalização completa remove essa rede de segurança. O que aconteceria se os servidores caíssem? E se um vírus apagasse os registros? Em um mundo sem dinheiro físico, a resiliência do sistema seria totalmente dependente da perfeição tecnológica, algo que, sejamos honestos, ainda estamos longe de alcançar. O dinheiro físico, apesar de seus problemas com a ilegalidade, oferece um espaço de privacidade. É um meio de troca que não exige identificação, que não deixa um rastro digital por si só. Ele permite transações que são, em sua essência, privadas. Em um mundo 100% digital, essa privacidade se torna um luxo raro, se é que existirá. Cada transação seria uma pegada digital, um dado que pode ser coletado, armazenado e analisado. Isso levanta questões fundamentais sobre o direito à privacidade em uma sociedade cada vez mais digitalizada. Estamos trocando a conveniência pela vigilância? Estamos abrindo mão de uma liberdade fundamental em nome da eficiência? O dinheiro físico, com todas as suas imperfeições, representa uma forma de autonomia e privacidade que pode ser muito difícil de replicar em um ambiente puramente digital. Agora que exploramos os desafios e as preocupações, vamos virar a moeda e olhar para o outro lado. Os potenciais benefícios de um mundo financeiro 100% digital. Um dos argumentos mais fortes a favor dessa transição é a eficiência e a redução drástica de custos. Pense em todo o processo de produção, distribuição e segurança do dinheiro físico. Há custos enormes associados à impressão de notas e cunhagem de moedas, ao transporte seguro em carros fortes, ao armazenamento em cofres, e à reposição de dinheiro danificado ou desgastado. Tudo isso é um gasto gigantesco para governos e instituições financeiras. Com o dinheiro puramente digital, esses custos desaparecem. As transações podem ser processadas eletronicamente, de forma quase instantânea, sem a necessidade de infraestrutura física para manusear o dinheiro. Isso liberaria recursos que poderiam ser investidos em outras áreas, como saúde, educação ou infraestrutura. Além disso, a eficiência se estende às transações em si. Imagine enviar dinheiro para outro país sem as taxas de câmbio e os longos prazos que muitas vezes acompanham as transferências internacionais hoje. Um sistema digital unificado poderia tornar as remessas internacionais tão simples quanto enviar um e-mail, tornando o comércio global e as transferências pessoais muito mais acessíveis e rápidas.
Outro benefício significativo seria a capacidade aprimorada de combater atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, corrupção e o financiamento do terrorismo. O dinheiro físico, por sua natureza anônima e descentralizada, é o veículo preferido para muitas dessas operações ilícitas. Em um sistema 100% digital, todas as transações seriam registradas e rastreáveis. Isso tornaria extremamente difícil para criminosos movimentar fundos ilícitos sem serem detectados. Cada transação deixaria um rastro digital que as autoridades poderiam seguir. Isso poderia levar a uma redução significativa na criminalidade financeira, tornando o mundo um lugar mais seguro e justo. A transparência inerente a um sistema digital poderia ser uma ferramenta poderosa para a aplicação da lei e para a integridade do sistema financeiro como um todo. Pense em como isso poderia impactar a corrupção. Muitas vezes, subornos e pagamentos ilícitos são feitos em dinheiro vivo para evitar rastros. Em um mundo sem dinheiro físico, seria muito mais arriscado e complicado para funcionários públicos ou empresários receberem pagamentos indevidos sem deixar pistas claras. Essa transparência forçada poderia ser um grande avanço na luta contra a corrupção em todos os níveis. Um dos argumentos mais promissores para a digitalização completa do dinheiro é o potencial de inclusão financeira. Bilhões de pessoas em todo o mundo ainda não têm acesso a serviços bancários tradicionais. Elas vivem à margem do sistema financeiro formal, dependendo de economias informais ou de métodos arcaicos de transação. Um sistema de dinheiro digital acessível através de um smartphone, por exemplo, poderia levar serviços financeiros básicos, como poupança, pagamentos e até mesmo crédito, a essas populações. Isso poderia empoderar indivíduos, permitir que pequenas empresas cresçam e reduzir a pobreza. Imagine uma pessoa em uma área remota que, com um simples celular, pode receber seu salário, pagar suas contas, enviar dinheiro para a família e até mesmo acessar microcrédito para iniciar um pequeno negócio. Isso seria uma revolução na vida de milhões de pessoas. A tecnologia blockchain e as criptomoedas, por exemplo, já demonstram o potencial de democratizar o acesso a serviços financeiros, contornando a necessidade de intermediários tradicionais. Em um cenário 100% digital, essas inovações poderiam ser ainda mais amplamente implementadas, criando um sistema financeiro mais acessível e equitativo para todos. Finalmente, um sistema financeiro totalmente digital abre as portas para uma onda de inovação e novos modelos de negócio. A capacidade de programar dinheiro, por exemplo, é algo que o dinheiro físico simplesmente não permite. Pense em contratos inteligentes que liberam pagamentos automaticamente quando certas condições são cumpridas, ou em programas de fidelidade e recompensas que são integrados diretamente ao dinheiro que você gasta. A tokenização de ativos, a criação de moedas digitais de Banco Central, CBDCs, com funcionalidades específicas, tudo isso se torna possível. Isso pode levar a uma economia mais dinâmica, com serviços financeiros mais personalizados, eficientes e inovadores. Empresas poderiam criar produtos financeiros totalmente novos, e os consumidores poderiam ter acesso a ferramentas financeiras mais sofisticadas e adaptadas às suas necessidades. Essas novas tecnologias poderiam otimizar desde o gerenciamento de cadeias de suprimentos até a forma como recebemos e pagamos por serviços. A criatividade humana, combinada com a flexibilidade de um sistema financeiro digital, poderia gerar avanços que hoje sequer conseguimos imaginar completamente. Agora, vamos explorar um dos argumentos mais fortes a favor da completa digitalização do dinheiro: a inclusão financeira. Em muitas partes do mundo, especialmente em países em desenvolvimento, uma grande parcela da população ainda não tem acesso a serviços bancários tradicionais. Eles vivem na economia informal e muitas vezes dependem de dinheiro físico para suas transações. Um sistema de dinheiro 100% digital, se bem implementado, poderia trazer essas pessoas para o sistema financeiro formal. Com um simples smartphone, qualquer pessoa poderia ter uma conta, receber pagamentos, fazer transferências e até mesmo acessar microcréditos. Isso poderia impulsionar economias locais, reduzir a pobreza e dar mais poder de barganha para os mais vulneráveis. Imagine um agricultor em uma região remota que hoje só aceita pagamento em dinheiro. Com um sistema digital acessível, ele poderia receber pagamentos de compradores de outras cidades, usar esse dinheiro para comprar insumos ou investir em sua produção, tudo através de uma carteira digital em seu celular. Isso democratiza o acesso a serviços financeiros que antes eram privilégio de poucos. Outro benefício inegável da digitalização completa é a eficiência e a redução de custos. A produção, o transporte, o armazenamento e a segurança do dinheiro físico geram custos enormes para governos e instituições financeiras. Pense em toda a logística envolvida em imprimir notas, cunhar moedas, transportá-las em carros fortes e gerenciar caixas eletrônicos e cofres. Com o dinheiro 100% digital, esses custos praticamente desaparecem. As transações se tornam quase instantâneas e, em teoria, com taxas muito mais baixas.
Isso poderia liberar recursos que hoje são gastos com a infraestrutura do dinheiro físico e direcioná-los para outras áreas, como saúde, educação ou infraestrutura. Além disso, a conveniência para o consumidor é imensa. Não precisar carregar carteiras pesadas, não ter que se preocupar com troco, poder fazer compras online ou em lojas físicas com simples toque ou escaneamento. A velocidade das transações também seria um grande diferencial, especialmente em momentos de pico ou em transações de grande valor. Um dos argumentos mais fortes para a digitalização completa é o combate a atividades ilícitas. O dinheiro físico é o principal meio de troca para a economia subterrânea. Tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, sonegação fiscal. A natureza anônima e descentralizada do dinheiro físico facilita essas operações. Em um sistema 100% digital, cada transação seria rastreável. Isso tornaria muito mais difícil para criminosos movimentarem grandes quantias de dinheiro sem serem detectados. As autoridades teriam ferramentas muito mais poderosas para rastrear o fluxo de dinheiro ilegal, identificar os envolvidos e congelar ativos ilícitos. A transparência gerada pela rastreabilidade poderia, em tese, aumentar a segurança pública e a justiça fiscal. Menos sonegação, menos crimes financeiros e um sistema tributário mais justo, onde todos contribuem de acordo com o que realmente ganham e gastam. Isso poderia levar a governos mais eficientes e a menos corrupção. É importante mencionar que a ideia de dinheiro 100% digital está se tornando uma realidade em muitos países através das moedas digitais de Banco Central, ou CBDCs. Diferente das criptomoedas privadas, as CBDCs seriam emitidas e controladas pelo próprio Banco Central de um país. Elas teriam o mesmo valor da moeda nacional, mas em formato digital. Essas CBDCs poderiam oferecer muitos dos benefícios que discutimos: eficiência, inclusão financeira e uma plataforma para inovações em pagamentos. Além disso, o Banco Central teria um controle maior sobre a política monetária, podendo, por exemplo, implementar taxas de juros negativas de forma mais eficaz ou até mesmo distribuir estímulos diretamente para a população em momentos de crise. Muitos países já estão experimentando ou planejando o lançamento de suas CBDCs. Isso mostra que a transição para um sistema financeiro predominantemente digital não é apenas uma hipótese, mas uma tendência global que pode moldar o futuro da economia. Ok, vimos que o dinheiro digital pode trazer muita eficiência e facilitar o combate a crimes, mas também levanta sérias preocupações com a privacidade. Como podemos ter o melhor dos dois mundos? A resposta pode estar na ideia de transparência seletiva ou em sistemas de privacidade aprimorada. Imagine um sistema onde as transações são registradas, mas de uma forma que protege a identidade dos usuários em transações cotidianas. Tecnologias como provas de conhecimento zero, Zero Knowledge Proofs, permitem verificar a validade de uma transação sem revelar os detalhes da transação em si ou as identidades envolvidas. Seria como ter um recibo digital que prova que você pagou, mas sem que ninguém precise saber o que você comprou ou para quem pagou. Essa tecnologia já existe e está sendo desenvolvida, e poderia ser a chave para manter a privacidade em um mundo digital. Para as autoridades, em casos específicos e com mandado judicial, seria possível desanonimizar ou acessar informações relevantes. Mas, para o cidadão comum, as transações seriam privadas por padrão. Isso criaria um equilíbrio onde a eficiência e a segurança pública não precisam vir à custa da liberdade individual e da privacidade básica. Falamos sobre a vulnerabilidade a ataques cibernéticos. Para um sistema 100% digital funcionar de forma segura, a segurança cibernética teria que ser a prioridade máxima. Isso significa investimentos massivos em infraestrutura digital, criptografia de ponta, sistemas de detecção de intrusão e protocolos de segurança extremamente rigorosos. Além disso, a resiliência do sistema é fundamental. Não podemos ter um único ponto de falha. Isso pode envolver a descentralização de alguns aspectos do sistema, o uso de tecnologias de registro distribuído, como blockchain, mas não necessariamente, e a criação de múltiplos backups e planos de recuperação de desastres. Pense em como a internet funciona. Ela é descentralizada, o que a torna muito resiliente. Se um servidor cair, a informação ainda pode ser acessada por outros caminhos. Um sistema financeiro digital precisaria de uma arquitetura semelhante, que pudesse continuar funcionando mesmo que partes dele fossem comprometidas. A ideia de moedas digitais de Banco Central, CBDCs, que são emitidas e controladas por governos, mas com design cuidadoso que incorpora essas camadas de segurança e resiliência, é uma das propostas que mais se aproximam disso. Elas poderiam oferecer a estabilidade e a confiança de uma moeda fiduciária, com a eficiência do digital, mas com salvaguardas contra falhas catastróficas. Com grande poder, vem grande responsabilidade. Em um mundo onde o dinheiro é 100% digital, a governança desse sistema precisa ser incrivelmente clara e transparente. Quem define as regras?
Como as disputas são resolvidas? Como o sistema é atualizado? É crucial que existam estruturas de governança robustas, com participação de diversos setores da sociedade, governos, setor privado, especialistas em tecnologia e até mesmo representantes dos cidadãos. As regras precisam ser claras, previsíveis e aplicadas de forma justa. Além disso, a proteção ao consumidor deve ser uma prioridade absoluta. Os usuários precisam ter clareza sobre seus direitos, sobre como seus dados são usados e mecanismos eficazes para resolver problemas ou fraudes. Não podemos criar um sistema onde os indivíduos se sintam impotentes diante de falhas ou abusos. A regulamentação teria que ser ágil o suficiente para acompanhar a evolução tecnológica, mas também forte o suficiente para garantir a estabilidade e a confiança no sistema. Pense em leis de proteção de dados financeiro que sejam tão fortes quanto as leis de privacidade digital que estão surgindo hoje, mas adaptadas ao contexto financeiro. Mudar para um sistema financeiro 100% digital não seria um interruptor que ligamos da noite para o dia. Seria um processo complexo que exigiria um plano de transição cuidadoso e uma vasta campanha de educação pública. As pessoas precisariam entender como o novo sistema funciona, quais são os benefícios, quais são os riscos e como se proteger. A confiança no sistema seria construída através de transparência, segurança e educação. Seria preciso garantir que ninguém seja deixado para trás. Isso significa fornecer acesso à tecnologia necessária, como smartphones e internet, para todos, e oferecer treinamento e suporte para aqueles que não estão familiarizados com o mundo digital. A inclusão financeira que mencionamos antes precisa ser pensada também na fase de transição. Um exemplo seria a introdução gradual de moedas digitais de Banco Central, começando com projetos piloto, acompanhada de campanhas informativas e programas de alfabetização digital e financeira. A transição precisa ser organizada para evitar pânico ou exclusão. Chegamos ao ponto em que precisamos visualizar como seria um mundo onde o dinheiro físico é coisa do passado. Imagine um cenário onde todas as suas transações, desde comprar um pãozinho na padaria até pagar o aluguel ou receber seu salário, acontecem de forma eletrônica. Seu dinheiro existiria como um saldo em uma conta digital, acessível por meio de smartphones, smartwatches ou até mesmo cartões digitais. As transações seriam instantâneas e registradas em um grande livro-razão digital, garantindo a segurança e a transparência. Não haveria mais filas em bancos para saques ou depósitos, nem a necessidade de se preocupar em ter o dinheiro certo para o troco. A praticidade seria enorme. Pense em como isso simplificaria viagens internacionais, por exemplo, onde o câmbio seria automático e sem complicações. Essa digitalização completa também poderia mudar a forma como interagimos com o governo. Pagamento de impostos, recebimento de benefícios sociais, tudo poderia ser feito de maneira mais direta e eficiente. A burocracia associada ao dinheiro físico seria eliminada, tornando a administração pública mais ágil. No entanto, não podemos ignorar os desafios que essa transição traria. Em um sistema totalmente digital, a proteção contra hackers e vazamentos de dados se torna ainda mais crítica. Seria fundamental ter sistemas robustos e regulamentações claras para garantir que nossas informações financeiras estejam seguras. Outro ponto crucial é a exclusão digital. Embora a ideia seja promover a inclusão financeira, um sistema 100% digital pode, paradoxalmente, excluir aqueles que não têm acesso à tecnologia ou que não sabem usá-la. Pessoas mais velhas, populações rurais sem acesso à internet de qualidade, ou pessoas de baixa renda que não possuem um smartphone, poderiam ficar para trás. É essencial que qualquer transição para um sistema digital garanta que ninguém seja deixado de fora, oferecendo alternativas e treinamento. A regulamentação seria a chave para mitigar esses riscos. Precisaríamos de leis claras sobre quem tem acesso aos dados, como eles podem ser usados e quais são os direitos dos cidadãos. A independência do Banco Central e a garantia de que o governo não usaria o controle digital para fins de vigilância excessiva seriam temas de debate intenso e de extrema importância. Para que um sistema 100% digital funcione, a inovação contínua é fundamental. Tecnologias como inteligência artificial, blockchain e criptografia avançada precisariam ser constantemente aprimoradas para garantir a segurança, a eficiência e a usabilidade. A adaptação da sociedade também seria um fator determinante. As pessoas precisariam se sentir confortáveis e seguras com as novas tecnologias. Isso exigiria campanhas de educação financeira e digital, e um esforço conjunto entre governos, instituições financeiras e empresas de tecnologia para construir a confiança pública. Podemos pensar em modelos híbridos, onde o digital é o principal, mas ainda existem mecanismos de acesso para quem precisa. A chave é encontrar um equilíbrio que maximize os benefícios da tecnologia sem criar novas barreiras para a sociedade. Em resumo, a ideia de um mundo 100% digital para o dinheiro é fascinante e traz consigo o potencial de revolucionar a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos economicamente.
Vimos os benefícios em termos de eficiência, combate ao crime, inclusão financeira e inovação. Mas também reconhecemos os riscos associados à privacidade, segurança e exclusão digital, que exigem uma regulamentação cuidadosa e um planejamento estratégico. A verdade é que já estamos em uma jornada em direção a um futuro mais digital. As moedas digitais de Banco Central, o crescimento dos pagamentos por aproximação e a popularidade das carteiras digitais são sinais claros dessa tendência. A questão não é mais se o dinheiro será mais digital, mas como essa transição acontecerá e quais medidas serão tomadas para garantir que seja um futuro que beneficie a todos. O debate sobre o dinheiro 100% digital é um convite à reflexão sobre o futuro da nossa economia e da nossa sociedade. Se você gostou do que ouviu, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos.